Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Itamar do Vale. Eu quero deixar uma porção bíblica neste dia, Atos capítulo de número 20, verso 24. Diz o texto: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele vai narrar a história da igreja a partir de Jerusalém até a sua chegada em Roma, desde o dia do Pentecoste até o aprisionamento de Paulo em Roma, em sua primeira prisão. Então, ele vai narrar esses fatos muito interessantes. Aqui narra a questão das 3 viagens missionárias de Paulo. Paulo, ele abre mão de uma vida de possíveis regalias. Ele era um homem culto, um homem bem preparado, para servir e se dedicar na questão do reino de Deus. Mas hoje Paulo não atenderia a nossa demanda de hoje, principalmente na questão que nós vemos na era coach, né? Paulo não seria um coach hoje. Na visão da teologia da prosperidade, Paulo não atendia também essa demanda. Nos moldes do pragmatismo, Paulo ficaria fora dessa visão, não serviria para atender essa demanda. Mas Paulo pregou nos 4 continentes. Paulo pregou nas regiões da Galácia do Sul, Paulo pregou nas regiões da Macedônia, Paulo pregou na Caia e nas regiões da Ásia Menor. E possivelmente, no interregno entre a primeira e segunda prisão, ele cumpre o grande desejo dele de pregar na Espanha, sendo enviado pela igreja de Roma. Isso é uma possibilidade. Mas Paulo talvez não seria aceito por nós hoje devido ao seu histórico. Só que o histórico de Paulo era por questão do reino de Deus. Em Damasco, ele empreende fuga em um cesto. Talvez foi uma das fugas mais vergonhosas da história de Paulo. Em Listra, ele vai ser apedrejado por questões do Evangelho. Em Filipe, ele vai ser açoitado e preso, onde Deus faz grandes milagres naquele lugar. Em Tessalônica, ele vai ser expulso. Quando ele chega em Bereia, ao pregar, ele vai ser enxotado de lá, escorraçado de lá. Quando chega em Corinto, a igreja que ele mais se dedica, a igreja que mais maltratou, que nem sequer cuidou dele, ele vai ser chamado de impostor lá. Quando ele chega em Atenas, é chamado de tagarela. Em Éfeso, ele luta com feras. Em Jerusalém, ele é preso. Em Cesareia Marítima e em Roma por 2 vezes. Então, se você analisar, Paulo chegasse hoje nas nossas igrejas com um currículo desse, nós diríamos que ele não atendia essa demanda, não queríamos nem saber o porquê, né, que ele passou por isso. Nós sabemos que hoje a vergonha do Evangelho é exatamente por questão do escândalo e postura de obreiro. Né? Paulo, quando abre a sua carta aos Romanos, ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Lá ele vai dizer que está pronto para pregar o Evangelho. Lá ele vai dizer que é devedor do Evangelho. Podemos ver que ali nós temos 3 grupos: os que envergonham o Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e o que não se envergonha do Evangelho. Nós temos mais de 30 anos de história de Evangelho, pregando a palavra de Deus. No Brasil, todo canto aí do Brasil pregando a palavra do Senhor. Nós temos uma história. Eu tenho uma família consolidada. Eu tenho 3 filhos casados, todos na igreja. Casaram quando estavam todos sob meu comando. Todos eram submissos. Meu lar sempre esteve submisso à minha autoridade, até porque a gente dava exemplo. Então, o que eu quero dizer é que hoje nós estamos em missão, né? A nossa sede hoje é no Rio de Janeiro, mas nós estamos em missão aqui no Nordeste. Sentimos de Deus de
encarar essa aqui no Nordeste, estamos aqui, e temos encontrado algumas resistências de onde não esperávamos ter. Porém, olhando para a Bíblia, é exatamente de onde mais surge, porque desde a convenção de Paulo, o seu primeiro aprisionamento em Roma, foram os judeus que perseguiram a Paulo. Então isso é a coisa mais comum, isso não nos assusta. O que eu quero dizer é que hoje a gente vive num país laico, o que significa que a política não pode interferir na religião e nem a religião pode interferir no Estado. E o Estado laico ele prega a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos, né? Então, essa ideia de que aqui só pode ter uma igreja, isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir. E automaticamente eu não sou boi. O que eu entendo é que nós somos protegidos pela nossa Constituição. E se tem uma igreja católica, com certeza pode ter outra igreja. Se tem uma igreja Assembleia de Deus, com certeza pode ter outra igreja. Pode ter um centro espírita, pode ter o que a pessoa acreditar, né? Pode ter uma mesquita. É um país laico, é um país livre, a liberdade. Então, o que eu quero dizer é que a gente não é de tudo ignorante acerca dessas questões. E quando nós viemos para cá, nós falamos e prometemos que ia se posicionar contra qualquer legalismo e qualquer religiosidade falsa, mentirosa. A gente ia estar colocando o pé na parede acerca dessas questões, porque o que nós viemos atender aqui, além da demanda do evangelismo, foi a demanda da questão religiosa que está aquém há mais de 40 anos. E isso é um fato. Então, nós estamos aqui exatamente para atender essa demanda aqui. Isso é Brasil, isso não é Cuba, isso não é Venezuela, isso não é China, isso não é Coreia, isso é Brasil. Então, nós temos essa liberdade aqui. Primeira coisa que eu quero identificar aqui, pontuar. Segundo, é que nós vivemos em um país democrático. E quando se trata de democracia, a democracia não é só um conceito. A democracia tem a ver com uma vivência coletiva, uma sociedade que procura viver dentro de um padrão que atenda a demanda e o benefício de todos. É uma democracia quando a gente pode reivindicar o seu direito, é quando você pode lutar para reduzir a discriminalidade, os preconceitos. É manifestado quando você tem voz, né? E quando seus direitos são garantidos. Então, isso é uma democracia. E é isso que a gente vive aqui no nosso país. Nós temos direito, né, de ir e vir. Esse é garantido pela nossa Constituição, liberdade religiosa, liberdade de expressão, né? Então, tudo isso nós temos essa liberdade de fazer isso aqui no Brasil. Só precisamos ter o seguinte cuidado para, no auge da nossa empolgação, não cometer alguns delitos como ameaça, né? Então, nós sabemos que o nosso Código Penal, né, na Lei 2.848, né, e ela vai nos defender no artigo 147, ela e 147 vai nos garantir a questão de que ameaça ela não pode acontecer nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não ameaçar as pessoas, né? Tem pessoas nos ameaçando aqui, não vamos citar nome, vamos dar mais uma chance para as pessoas se acalmarem, né? Mais uma vez vou dizer, não é a única banana da penca e nem o último pacote do biscoito, né? O único biscoito do pacote, né? Então tem que ir com muita cautela, tá bom? Não descobrir a pólvora. Século XXI, vamos acordar para a realidade. Vamos ver que hoje nós estamos num país evoluído e todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo, não tem nada escondido. Então, antes das pessoas querer acusar as outras pessoas, primeiro tem que olhar a sua casa, a sua família, o seu negócio, a casa que mora, onde é que mora, como é que ela aconteceu ali. Então, a gente tem que ficar muito esperto nessa questão.
Só quer dizer que não tem ninguém bobo a ponto de ficar engolindo qualquer ideia, não. Então, a ameaça pode ir lá no decreto da lei 2.848, do 7 de setembro, né, de 1940, no artigo 147, ela nos garante essa proteção. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que calúnia e difamação também pega. O nosso Código Penal, né, no artigo 139 a 140 do Código Penal, fala da questão da difamação, da questão da calúnia, e a gente precisa ficar muito antenado nessa questão. Outra questão é que nós somos protegidos contra a questão da intolerância religiosa, perseguição religiosa, discriminação religiosa. Então vamos ficar atento, pessoal, vamos ficar esperto nessas questões aí, né? Então, a pergunta é: que parte na Bíblia? O pessoal não entendeu que dois não andam juntos quando não há acordo. Que parte é essa? Onde é que está escrito que eu tenho que ser da sua igreja ou que você tem que ser da minha? Né? Onde é que está escrito que nós dois temos que andar de mão junta? Por aí, se a gente não concorda nas nossas ideias. Só que tem que respeitar, porque o seu direito começa quando o meu direito termina. Então, a gente está falando, estamos falando dentro do nosso direito, e você tem direito de se expressar, só tem que ter o cuidado para não exceder essa questão de liberdade. Então, nós chegamos aqui, né, não andamos e chamando ninguém para ir para a nossa igreja. Então, o crente que fala isso é mentiroso, é filho do diabo, né, que a gente não andou chamando ninguém para vir para a nossa igreja. Os crentes que nós temos na nossa igreja são novos convertidos, coisa que aqui não acontece há muitos anos, um batismo de uma alma, e o que é vergonhoso, né? Então, a nossa igreja são de novos convertidos, é para isso que a gente vem aqui. Todos os crentes que quiserem ser amparados e cuidados e pastoreados por nós estamos aqui. Só ninguém força barra de ninguém, não. Na minha igreja no Rio não tem um crente lá que está lá que vai dizer que eu andei forçando a barra dele para ir da igreja dele para a minha igreja. Não tem nenhum. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós temos moral e conduta, tá? Para falar o que falamos e fazer o que nós fazemos. E não é ameaça, não é grito, não é pressão, não é teatro de outros que vai fazer a gente recuar, não. A única pessoa que nos faz recuar é quem nos fez vir aqui. Nós estamos aqui por uma questão especial, nós estamos aqui por uma causa especial. Então, quer dizer para os meus irmãos desta localidade, os meus irmãos que nos ouvem, os irmãos das localidades vizinhas que não nos conhecem, a nossa vida é aberta, a nossa vida é um livro aberto. Não viemos aqui, não chegamos aqui com um centavo de ninguém dessa localidade, não estamos aqui escorados no lombo de ninguém dessa localidade aqui. Então, irmãos, acalme os ânimos, siga a vida de vocês. Os homens que não têm o que fazer, vão procurar uma capina. As mulheres que não têm o que fazer, vão procurar lavar de roupa, vão para a igreja orar. Deixe a vida da pastor, a vida do pastor em paz, e a igreja que Deus confiou em minha mão e a missão para ser conduzida em nome de Jesus. Isso é só um pequeno alerta aí para os irmãos ficarem espertos. Pastor Itamar do Vale, pastor André do Vale, presidente do Ministério Palavra Viva, cuja sede é no Rio de Janeiro, e aqui, líder da missão Quanto Vale uma Vida, aqui no Ceará. Meus telefones estão sempre aí, está atrás do meu carro, está nas redes sociais. Ligue para mim, venha na minha casa, venha conversar, olho no olho, né? Então, tenha hombridade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos por aqui e vamos continuar por aqui, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom. Um abraço em nome de Jesus. Pastor Itamar do Vale.